Coronavírus e ansiedade. Estou aqui hoje com o Dr. Pedro Jacobson, médico psiquiatra, que vai nos falar sobre o surto de ansiedade que estamos tendo em todo o mundo, e principalmente no Brasil, devido ao SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Lembrar para você, situar que aqui no Brasil se preveu, por especialistas da área, entre 2 a 4 milhões de óbitos, um caos, o colapso do sistema de saúde sendo anunciado por políticos, corpos estariam pelo chão, a mídia televisionando 24 horas por dia, uma pandemia online, com todo mundo falando que existiria um enorme número de óbitos, que o sistema não ia comportar. Além disso, alguns políticos ainda fecharam o comércio, fecharam as cidades, disseram, te humilharam, porque disseram se tu era essencial ou não, te disseram se tu tinha necessidade de continuar trabalhando ou não, classificaram as pessoas como essenciais e não essenciais, como se elas pudessem viver do quê? A não ser do seu fruto do seu próprio trabalho. Destruímos a economia, fizemos o país ter o PIB 10% menor, e isso tudo, sem dúvida nenhuma, tem as suas repercussões também psiquiátricas. Doutor Pedro, muito prazer. Muito prazer. Então vamos começar. Eu gostaria de começar te perguntando o que é a ansiedade? A ansiedade é uma reação de adaptação do organismo a uma situação de um perigo, de alguma iminência que possa nos colocar em uma situação de desconforto, de desprazer ou mesmo de risco de vida. Então, a ansiedade, ela sem dúvida causa malefícios, apesar de ser uma reação, entre aspas, natural. Eu gostaria de saber como é que foi assim o teu atendimento, como é que foi a tua experiência no teu consultório em tempos de pandemia? O que aconteceu com teus pacientes? Esse é um fenômeno que foi visto por mim e já descrito por diversos outros colegas. A gente viu que os pacientes que estão em tratamento são pacientes que estão em mais vulnerabilidade. São pacientes que esse estresse, essa ansiedade a mais, esse medo que a situação trouxe, ajudou a desestabilizar. Então, a gente viu pacientes que já estavam em tratamento precisando de mais tratamento, de mais atenção, e a gente viu pacientes antigos que já estavam bem voltarem, precisarem de novo de retomada do tratamento, e pacientes que nunca tinham estado em tratamento, começaram a buscar tratamento. Nos Estados Unidos, onde a gente tem uma melhor informação, lá as medicações, para pessoas que estão usando pela primeira vez as medicações, eles têm essa estatística, aumentou o número de medicações antidepressivas e ansiolíticas sendo prescritas. Ainda em relação ao tratamento dos teus pacientes, chegaram assim, muitos novos casos ou ficou mesmo com aqueles casos mais antigos que acabaram agudizando, teve um pouco mais de procura para isso? E também uma questão também de vínculo econômico, né? Porque a população deixou de ganhar muito, pelo menos, ou perdeu muito dinheiro, digamos assim, com os fechamentos, e isso a gente sabe que a linha de atendimento do sistema de saúde, ela não é fixa, ela depende daquilo que também se produz e do dinheiro que se tem, porque a saúde custa dinheiro. Se existe um empobrecimento de 10% do PIB, que é mais 9 e pouco que foi o que aconteceu, é de se esperar também que a capacidade de atendimento médico de hospitais e do sistema de saúde também diminua. Eu não sei se tu notaste alguma diferença ou se quer fazer um comentário sobre isso. O que a gente percebeu foi o aumento, sim, da busca, o aumento da procura. Tivemos aqui no Brasil uma mudança importante, que foi a telemedicina. A telemedicina ela não era prevista para os médicos poderem trabalhar dessa forma, e a partir da pandemia esse processo se intensificou, na verdade se iniciou, porque não era nem legalmente previsto, e isso facilitou o acesso, sim, dos pacientes e o aumento da busca. Sem dúvida foi uma ferramenta importantíssima, continua sendo importantíssima, porque pacientes que
não poderiam sair de casa, pacientes que estão em outras cidades conseguiram buscar atendimento. Ainda não é o mesmo atendimento que o atendimento presencial, né? A gente sabe que, eu costumo dizer que ele é um excelente quebra-galho, mas ainda é um quebra-galho. Também tive a impressão que a telemedicina veio para ficar, na minha opinião, e ela proporcionou aí sim uma segurança biológica para todos, porque muitos atendimentos de Covid-19 foram por telemedicina. E isso daí não é só uma segurança para o profissional de saúde, até porque a gente atende isso, mas principalmente para pacientes em sala de espera, que são imunossupressos, pacientes que estão aguardando o seu atendimento, não entrar em contato com esses pacientes que ainda estão na fase de transmissão da Covid-19, do SARS-CoV-2. Então, realmente, a telemedicina é um par-efeito bom. Conseguimos achar de uma pandemia que se previa que fosse um verdadeiro caos, e foi, de certa forma, mas hoje a gente pensando, e até quero ler uma carta para vocês, a maior parte do caos foi por nós produzidos, né? Incrível que pareça. Nós, médicos e profissionais de saúde belgas, desejamos expressar nossa séria preocupação com a evolução da situação nos últimos meses em torno do surto do vírus SARS-CoV-2. Apelamos aos políticos para que sejam informados de forma independente e crítica no processo de tomada de decisão e na implementação obrigatória dessas medidas. Pedimos um debate aberto, onde todos os especialistas sejam representados sem qualquer forma de censura. Após o pânico inicial em torno da Covid-19, os fatos objetivos agora mostram um quadro completamente diferente. Não há mais justificativa médica para qualquer política de emergência. A atual gestão de crises tornou-se totalmente desproporcional e causa mais danos do que benefícios. Então, os médicos belgas aqui, fazendo uma carta aberta, criticando duramente as medidas contra a Covid-19, porque ela realmente, apesar de nós não sabermos no início qual seria o verdadeiro impacto da doença infecciosa, o remédio para essa doença infecciosa implantado nos países, muitas vezes, é pior do que o próprio vírus. Pedro, a gente estava conversando antes, eu queria que tu explicasse para a gente o que é a quarta onda da doença. A gente tem falado que existe essa primeira onda, que é a onda de contaminação pelo vírus, né? E depois de toda a repercussão que o vírus traz, a doença do vírus, o isolamento social, os lockdowns, os problemas econômicos, viriam outras ondas, né, de problemas sociais e econômicos. Depois viriam ondas de outros problemas de saúde que também ficam para trás, negligenciados. E a onda é uma onda negligenciada, que é a onda da saúde mental. A saúde mental fica severamente aumentada, severamente prejudicada nessa situação de isolamento social, onde as pessoas ficam em restrição, né, restritos do seu convívio com pessoas que gostam, que precisam. Então, as pessoas ficam isoladas, né, dentro de suas casas, numa restrição, né, E nós somos seres sociais, né? Exatamente. A gente perde esse contato, esse convívio. Ao mesmo tempo, aumenta a relação íntima com os familiares, que às vezes não se está totalmente acostumado a conviver todo esse tempo dentro de casa com os familiares. Então, a gente vê mais atritos, mais conflitos. Pedro, eu queria que tu falasse para nós assim, os principais sinais e sintomas de ansiedade. Quais são as queixas reais da vida real que teus pacientes se queixam? Porque talvez quem esteja nos escutando esteja sentindo esses sintomas e não saiba que o diagnóstico é de ansiedade e que talvez seja até pelo Covid, certo? Então, muito boa a explicação da quarta onda, mas explica para a gente também os sinais e sintomas da ansiedade. Os mais comuns ou que tu achar que são mais relevantes. A ansiedade, a gente pode ver sintomas psicológicos, né? Sintomas de preocupação excessiva, insônia, nervosismo, dificuldade de concentração. Mas a gente também vê a ansiedade em sintomas físicos, né? Então, as pessoas começam com
falta de ar, sensação de que não estão conseguindo respirar bem, tremor, sudorese, alteração de apetite, compulsão alimentar, inquietação, irritabilidade, né? Então, cada um vai ter sintomas um pouquinho mais de um lado, um pouquinho mais de outro. Não é ansiedade, são vários sintomas juntos, né? E um pouco de ansiedade é normal a gente atravessar por nesse momento, mas chega um momento que essa ansiedade ela começa a trazer diversos prejuízos, sofrimentos, e aí a gente pode falar em transtorno de ansiedade. Aí sim é um momento que a gente deve buscar um profissional. Tem que tratar aí. Aí tem que tratar, aí precisa tratamento. Então, explica melhor a diferença entre a ansiedade e o transtorno propriamente dito. A ansiedade, todos nós temos ansiedades. Quando a gente está exposto a situações que possam representar algum tipo de perigo, é uma reação normal e natural a gente ter aumento da frequência cardíaca, aumento, né, a respiração se tornar mais ofegante, né? A gente fica com o foco da atenção diferente. Mas quando isso começa a ficar de forma crônica, começa a ficar, esse estresse começa a ir numa área de esgotamento, a gente pode começar a falar num transtorno, né? Quando transborda a capacidade da pessoa de lidar com aquilo. Então, estamos aqui entrevistando Pedro Jacobson, médico psiquiatra, falando sobre a ansiedade em tempos de coronavírus. Doutor Pedro, antes de a gente falar em dicas de tratamento, eu acho o seguinte, dicas ou maneiras de prevenção, que é muito importante. Já entendemos que a ansiedade ela é um processo inerente do corpo humano, todos nós temos, maior ou menor grau, e quando ele transborda o aceitável, quando ele transborda aquilo que a pessoa consegue manejar, ela vira realmente um transtorno que é prejudicial à saúde da pessoa, do paciente. Isso ficou bem claro. Eu queria que tu me falasse algumas dicas sobre prevenção. Como é que a gente faz para prevenir a ansiedade? Tem sido uma conversa que eu tenho tido com todos os pacientes, independente do motivo de que eles vieram buscar atendimento, né? Porque todos nós, a gente não está imune, não existe vacina a toda essa onda, né, de pavor geral que a gente ficou inserido. Então, o que a gente orienta? Assim? Que as pessoas tentem manter uma rotina da forma mais regular possível, né? Que levantem, troquem a roupa, façam sua higiene, que façam as alimentações à mesa, né? Que consigam ter um certo envolvimento social, pode ser por vídeo, pode ser até por outros recursos que a gente tem, que mantenham atividade física regular. Isso pode ser feito facilmente dentro de casa. Hoje em dia a gente tem recursos, a gente pode até seguir um vídeo de YouTube, a gente tem muitas... Recursos não faltam. Recursos não faltam hoje em dia, né? Então, uma outra coisa muito importante é a gente sair um pouco dessa informação maciça que a gente tem, né? Toda hora negativa e muito intensa, né? De que vai ter mortes e mortes e mortes e mortes. Isso é uma coisa que é importante evitar, porque a informação que está nos chegando não é uma informação construtiva que possa, por exemplo, comparar se essas mortes foram maiores ou menores em relação a outras doenças, a outras infecções. São só informações brutas e muito ambíguas. Muitas vezes a gente não sabe nem a quem seguir e como seguir, e essa ambiguidade, essa complexidade, a gente não saber no que acreditar, isso gera mais pavor, isso gera mais medo, e isso aumenta a ansiedade. Eu diria que uma das principais dicas seria, então, parar de ver TV, né? Porque a TV é muito sensacionalista, ela realmente fica mostrando casos de exceção e casos como se tivesse realmente no fim do mundo. Então, é muito complicado assistir TV, ela é muito ansiogênica, na minha opinião, e principalmente ouvir pessoas que trabalham com a pandemia. Certo? Eu tenho um vídeo de 1 mês atrás, vou botar o card aqui em cima, nunca sei se é aqui ou é aqui. Vou botar o card aqui em cima, que o título é O Fim da Pandemia.
Eu falei isso durante a pandemia. E o que aconteceu nos últimos 30 dias? Só caiu. A pandemia só diminui, certo? É claro que tem focos de clusters em alguns pontos, e isso é uma característica do vírus. Mas eu que estava lidando todos os dias com isso, desde março, com todos os dados, foi muito fácil dizer para vocês que a pandemia estava chegando no final. Até vou fazer um vídeo depois sobre a segunda onda, não se preocupem. A segunda onda, ela é, de certa forma, até previsível. E não é tão grande que nem a primeira onda em óbitos, como tem acontecido na Europa. Na Europa nós temos mais casos de coronavírus com ínfimos óbitos, porque são em pessoas jovens, certo? Então, eu acho que uma fonte ansiogênica, uma fonte que causa muita ansiedade, realmente é a televisão. Está muito complicado assistir TV hoje em dia, na minha opinião. Então, Pedro, nós já falamos dos principais sintomas, nós já falamos como é que se evita, ou se tenta evitar essa ansiedade patogênica, essa ansiedade excessiva, que, pelo que eu entendi, o principal é a gente tentar manter a nossa rotina diária o mais dentro do possível, já que nós temos ainda algumas restrições, ou várias restrições, dependendo da cidade do Brasil. Eu gostaria que tu aprofundasse um pouco mais agora sobre o tratamento. Como é que o cara está com esse problema? Eu sei que nós temos que procurar o médico, não sei o quê, mas como é que se trata esse paciente? Tuas dicas psiquiátricas para tratar o paciente. Depois eu vou dar algumas informações no final, que são as minhas dicas para diminuir a ansiedade de cada um de vocês, que claro que as minhas dicas não são psiquiátricas, as minhas dicas são infectológicas. Vamos lá, Pedro. Tratamento. O tratamento, a gente tem que é uma avaliação complexa, né? Porque a gente tem que ter também o histórico da pessoa, o que ela, que doenças ela já tratou no passado, né? Mas o tratamento da ansiedade propriamente dita é a mudança dos hábitos de vida, é uma orientação, é a gente conseguir perceber quais são até as crenças disfuncionais, distorcidas que a pessoa continua alimentando e ajudar ela. Então, isso entra dentro das terapias, né? As terapias de apoio, suportivas, as terapias cognitivo-comportamentais podem ajudar também. Eventualmente, os pacientes precisam de algum tipo de medicação, medicações muitas vezes ansiolíticas, o uso de uma medicação por pouco tempo, breve, né? Mas se a gente vê que para sair da fase aguda. Para sair da fase aguda, e algumas pessoas que é um recrudescimento de uma doença que já existia, que a gente já conhece como é que funcionava, às vezes precisam voltar a usar os seus antidepressivos, os seus ansiolíticos. Mas é bastante individualizado essa avaliação. Eu vou aqui mostrar uns dados para vocês. Sei que a gente está numa conversa bem informal aqui, e é assim que tem que ser mesmo, porque a gente quer passar a ideia correta do nosso conteúdo, que é um conteúdo aqui informal, não sensacionalista, onde os dados são os mais reais possíveis. Tuitou entre ontem tuitou o Dr. David Semendy, é um norte-americano médico, e ele publicou os dados do CDC das chances que cada pessoa tem de falecer quando pegam a Covid-19, por idade. Então, olha lá, de 0 a 19 anos, certo? A chance de sobreviver ao vírus é 99,997. Vou repetir, de 0 a 19 anos, 99,997% de chance de sobreviver. Gente, andar de carro é mais perigoso que isso, certo? Abram as escolas para ontem. Esse vírus é um vírus que tem predileção para idosos, eu vou mostrar quanto, e não é tanto como vocês pensam. Então, assim, as escolas nem deveriam ter sido fechadas, certo? A segunda onda será, provavelmente, na população mais jovem. É o que tem acontecido na Europa. E isso daí causa baixíssima letalidade. Entre 20 e 49 anos, a chance de sobrevivência, se você pegar o vírus, 99,98. Né? Entre 50 e 69 anos, a chance de sobrevivência é 99,5. E para aqueles pacientes acima de 70 anos, dados do CDC, que é o centro mais respeitado dos Estados Unidos, a chance de uma pessoa acima de 70 anos sobreviver ao Covid-19 é de 94,6%. Então,
aquela letalidade prevista pelos alarmistas, ela era totalmente falsa. Ela serviu para gerar ansiedade, provavelmente, e gerar coisas que não têm respaldo na literatura médica nem na ciência atual, como fazer lockdowns, que não tem respaldo nenhum na literatura, como fechar a escola, sendo que criança tem um atingimento, vocês viram? A chance de uma criança falecer de 0 a 20 anos, de sobreviver de 99,997. Chance de falecer de 0,003. Então, essa é a parte infectológica para diminuir a ansiedade de vocês. Esse vírus tem, apesar de ser um vírus que pode se alastrar muito em muitas áreas da sociedade, ou para quase toda a sociedade, é um vírus com baixíssima mortalidade, baixíssima letalidade. Pedro, palavras finais, queria dizer mais alguma coisa, fica à vontade. Queria te agradecer de novo por ter vindo aqui gravar. Eu sei que é um pouquinho diferente, né, falar para a câmera, mas a gente se acostuma e eu não queria que o pessoal perdesse essa oportunidade de discutir especificamente com um especialista uma doença tão comum que é a ansiedade, que eu acho que vai ter mais ansiedade do que coronavírus no Brasil. Eu que agradeço o convite, né? Foi muito bom. A gente vai conversando e vai aprendendo também. Eu acho que o recado é que essa tempestade parece que está no fim, é uma tempestade que começou realmente bastante desconhecida, todo mundo ficou preocupado, não teve quem não ficou preocupado no início, mas conforme o conhecimento vai progredindo, eu acho que as medidas têm que ir avançando, a gente não pode ficar parado, né? Então a gente vai conhecendo tanto quanto da área infectológica, os perigos, os riscos, e os especialistas têm que nos orientar o que a gente deve fazer, quanto os problemas da parte dessa quarta onda, né, da ansiedade, da depressão, outras coisas que a gente não falou também, que o aumento do consumo de álcool, a violência doméstica, abusos, né, que foram também muito deletérios por todo esse lockdown, que parece que agora já não precisa mais dessa forma, né? Então, essa tempestade está passando, a vida vai começar a voltar ao normal, toda aquela sensação de que a gente estava se perdendo e perdendo o que nos pertencia, a gente vai voltar a ser e ter a vida como ela sempre foi. Um abraço.